Hoje a gente vai aprender esse lindo suplá. Ele tem o tamanho de mais ou menos 36 a 37 centímetros, dependendo do teu ponto ou do fio que você for usar aí, tá bom? Vamos usar verde-limão, vermelho, rosa bebê, mas você pode usar branco também, fica ao seu critério. Eu gosto de usar o rosa bebê. Verde bandeira, ou então um verde mais escuro, você decide. E esse é o melancia, na marca que eu comprei, que eu não lembro qual foi agora, mas ele tava escrito melancia. E nesse tom aqui, olha, qualquer barbante que você tiver nesse tom ou perto desse tom, pode ser. Uma tesoura, uma agulha número 3,5 a 4 ou 4,5, depende do seu ponto e do fio que você for usar. Eu vou usar aqui tanto o 8 quanto o 6. Aqui na base é o número 8, né? De ordem 8. Esse daqui é o 6, aí vem o 8, 6. Então, dá pra misturar assim as espessuras dos fios, tá? Sem problema nenhum. E eu vou usar a agulha número 4. E também uma agulha de tecelão, que é pra você finalizar, né? Fazer o arremate e tudo mais. Você pode começar com um anel mágico, né? Ou começar com 3 ou 4 correntinhas e fechar com um ponto baixíssimo. Eu gosto de começar esses trabalhos como suplá, bolsas com correntinhas, porque fica mais fácil na hora de arrematar. Então, a gente vai fazer aqui 3 correntinhas. Uma correntinha folgada, tá? 2, 3. E fecha bem aqui com um ponto baixíssimo. Como eu falei, você pode fazer 4 ou 5. Geralmente as pessoas fazem 5 correntinhas, né? Mas eu gosto de fazer com 3 ou 4 porque eu gosto que fique bem fechadinho. Eu não gosto que fica aquele espaço aqui. Então, eu já faço com 3 ou 4 correntinhas. Sobe aqui 3 correntinhas, 1, 2, 3. E a gente vem fazendo aqui dentro desse anel aqui que a gente fez de correntinhas, mais 11 pontos altos. Então, vamos 1, 2, 3, 4. Finalizei aqui os pontos altos e contando com as 3 correntinhas que a gente fez subindo, são no total de 12 pontos, tá? Então, vamos contar aqui, contando aqui com as correntinhas, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos, tá? E a gente vai aqui nessa última correntinha, tá? Que equivale a um ponto alto. E vamos fazer aqui um ponto baixo. Se você já me acompanha há muito tempo, você sabe que eu finalizo as minhas peças, as carreiras das minhas peças assim dessa forma, quando se trata de ponto alto. Porque eu acho que fica um acabamento mais invisível. Mas você pode fazer da forma tradicional, né, com um ponto baixíssimo, assim. Se pra você for melhor. Mas eu gosto de fazer dessa forma aqui, com um ponto baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo mais apertadinho, tá? Ó, faço um ponto baixo mais apertadinho. Aí, eu venho aqui por dentro dessa alça, ó, do ponto baixo. Puxo uma laçada e faço nesse daqui um ponto baixo mais folgado, que equivale a um ponto alto. No mesmo ponto, a gente vai fazer mais um ponto alto.
e uma correntinha. Então, aqui em cada ponto desse, a gente vai fazer 2 pontos altos, tá? Que é pra crescer a peça. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos e uma correntinha, 2 pontos altos e uma correntinha. E assim você vai repetir em toda a carreira, tá? Até chegar no fim. Então, por aqui todos os pontos, até chegar aqui, tá? Terminei aqui em toda a carreira, tá? Não fiz uma correntinha aqui, porque a gente vai fazer dessa forma aqui, que eu vou mostrar pra você agora. Quando se trata desse tipo de trama, eu gosto de fazer assim. A gente vem bem aqui, olha, no ponto baixo, olha, não confundir com esse daqui, porque são 2 pontos, esse e esse. Aí você pensa, ah, mas tá torto. Mas na hora que você fizer o ponto aqui, ele vai ficar, tipo, com um acabamento super invisível, super perfeito. A gente vem aqui nesse ponto, tá? Tá vendo? E faz um ponto baixo. Tá vendo aqui, ó? Um ponto baixo folgado, não precisa ser apertado não. E a gente vai voltar aqui por dentro, olha, aqui por dentro, e fazer outro ponto baixo folgadinho também. E por cima desse ponto, a gente vai fazer mais outro ponto baixo, que equivale ao que? A um ponto alto. Tá vendo? E a gente vai fazer dentro desse ponto, mais um ponto alto e mais outro ponto alto. Então, cada espaço desse entre os pontos, a gente vai fazer 3 pontos altos, tá? Separados por uma correntinha. Então, uma correntinha no espaço, 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos. E a gente vai repetir isso em toda a carreira, tá? Em cada espacinho desse, a gente vai fazer 3 pontos altos. Finalizei a terceira carreira. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na segunda carreira. Finalizar aqui com um ponto baixo. Voltar aqui. E fazer mais um ponto baixo, entendeu? Mais outro ponto baixo aqui por cima, que equivale a um ponto alto. E aqui a gente vai fazer 2 pontos altos. Ah, presta atenção aqui como eu faço nesse comecinho aqui. A gente vai fazer em cada espaço 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Porém, no começo, eu gosto de fazer dessa forma. 2 pontos altos, e aí eu venho uma correntinha e eu já passo pro outro espaço. Então, eu venho aqui, faço 2 pontos altos, separo uma correntinha, mais 2 pontos altos. Aqui eu faço uma correntinha, aqui 2 pontos altos. Uma correntinha. Dois pontos altos. E uma correntinha. De novo, 2 pontos altos. Uma correntinha.
mais 2 pontos altos no mesmo espaço. E uma correntinha. Então, a gente vai repetir todo esse processo até o final, tá? Aí eu venho mostrar pra vocês como eu finalizo esse daqui, tá? Voltando aqui, você viu que eu fiz aqui só 2 pontos altos, né? Tá faltando mais 2 pontos altos. E aí que a gente vem e faz esses 2 pontos altos aqui dentro, tá? E aí a gente vem e faz esses 2 pontos altos aqui que estavam faltando. Então, 1 e 2 pontos altos. Fizemos aqui 2 pontos altos. Por que que eu faço dessa maneira? Porque aqui em cima a gente vai subir agora, cada espacinho desse vão ter 2 pontos altos. E aí vai ficar com aquele acabamento que eu falo pra vocês que eu gosto, né? O acabamento invisível. E a gente vai fechar aqui com um ponto baixo. Um ponto baixo, volta aqui por dentro e faz um ponto baixo por cima de ponto baixo. Desta maneira que equivale a um ponto alto. Ó, perceba que aqui tá parecendo com ponto alto. Você consegue diferenciar logo de cara? Não. E aqui, olha, embaixo, onde eu mostrei pra você, como eu faço, né, o meu acabamento, tá invisível, tá de forma que não fica aparecendo onde começou e onde terminou a carreira. Eu gosto de deixar assim meus trabalhos. E aqui dentro do mesmo espaço, a gente faz mais um ponto alto, tá? De novo. Aí a gente vai separar por uma correntinha e vem aqui 2 pontos altos. Uma correntinha nesse espaço agora, mais 2 pontos altos. Uma correntinha nesse espaço, mais 2 pontos altos. Então, cada espaço desse, a gente vai fazer 2 pontos altos, separados por uma correntinha, entendeu? Então, vamos de novo. 2 pontos altos, ou uma correntinha, 2 pontos altos. E vamos fazer isso até o final dessa carreira, tá? Terminei aqui a carreira. Agora a gente vai finalizar, né, do mesmo jeito que eu já mostrei, que é com ponto baixo, folgado, e voltando aqui por dentro desse espaço, fazendo um ponto baixo, e mais outro ponto baixo por cima dele, que equivale a um ponto alto. Nessa carreira aqui, a gente vai fazer 3 pontos altos em cada espaço desse, tá? Então, aqui já tem um ponto alto, então a gente vai fazer aqui mais 2 pontos altos. Uma correntinha. 1, 2. 3 pontos altos. Uma correntinha. 1, 2, 3 pontos altos. Mais uma vez, uma correntinha. 1, 2, 3 pontos altos. Uma correntinha. E aqui a gente vai repetir em toda essa carreira, tá? 3 pontos altos em cada espaço desse aqui, tá? Terminei, agora vamos finalizar essa carreira da mesma forma, tá? Um ponto baixo, outro ponto baixo por dentro e mais um ponto baixo por cima dele, que equivale a um ponto alto. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nessa carreira, tá?
São 3 pontos altos dentro de um espaço, até o finalzinho. Então, vamos lá. Ok, já tem um ponto alto aqui, então vamos fazer mais 2 pontos altos. Vamos fazer mais 2 pontos altos. 2. Dando o total de 3 pontos altos. Uma correntinha. 2, 3. 3 pontos altos. Uma correntinha. 2, 3. Opa. 3 pontos altos. Então, a gente vai repetir até o final, tá? Dessa mesma forma que a gente fez a carreira anterior. Agora, vamos finalizar essa carreira da mesma forma, tá? Só que na próxima carreira, a gente já vai fazer ela toda fechada. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Vamos aqui. Um ponto baixo folgado, né? Aí, por dentro dele, outro ponto baixo. E um outro ponto baixo por cima desse ponto baixo, que equivale a um ponto alto, tá vendo? Aí, agora aqui, a gente vai fazer da seguinte forma. Esse ponto alto, somente ele aí. Aí, no próximo, a gente vai fazer um ponto alto, somente um ponto alto. Ponto sobre ponto, ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto. Chegando nesse espaço, a gente vai fazer 2 pontos altos, tá? Que a gente precisa fazer aumento nessa carreira. Então, 2 pontos altos. Aqui, a gente vai fazer agora ponto sobre ponto, tá? Então, a cada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a cada 7 pontos altos, a gente faz um aumento. Então, 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Entendeu? A cada 7 pontos altos, a gente faz um aumento de 2 pontos altos no mesmo espaço, tá? De novo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E um aumento. 2 pontos altos no mesmo espaço. Entendeu? E a gente vai repetir até o final. Finalizei aqui a carreira, tá? A última carreira na cor vermelha. E eu gosto de finalizar dessa maneira. Um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Corto o fio. E venho aqui nesse próximo ponto, olha, eu faço o ponto baixíssimo nesse ponto, tá vendo? E aqui nesse próximo ponto, eu puxo o fio por dentro dele, tá vendo? Venho aqui nesse ponto, puxo por dentro dessa laçada e fica assim. Porque eu gosto de fazer assim, porque facilita na hora de arrematar.
Agora, vamos passar para a próxima cor. E a cor que a gente vai usar é essa melancia ou um tom parecido que você tem aí na sua casa. Tá meio estourando a cor, mas ela é assim. Deixa eu colocar a mão aqui. Ela é assim. Eu gosto de iniciar assim. Pegar a agulha, gira ela, segura nessa alcinha aqui, ó, tá vendo? Então tá tipo uma laçada aqui na agulha. Aí você vem como se fosse fazer uma laçada pro ponto alto, assim, tá vendo? Vai aqui em qualquer lugar, não tem assim um lugar correto de você iniciar, pode iniciar em qualquer lugar. Vem aqui no ponto, tá vendo? E puxa como se fosse um ponto alto. Olha que legal. Como se fosse não, é um ponto alto. Você já faz direto um ponto alto aqui. Vou fazer de novo. Para você pegar mais rápido aí, caso você queira fazer dessa forma. Você pode iniciar com 3 correntinhas assim, sem problema. Mas assim fica melhor. Pega a agulha dessa forma, gira ela e fica uma laçada, tá vendo? Segura nessa alcinha com essa mão, ó. E vem aqui, ó, dá uma laçada do ponto alto. Vem aqui no seu trabalho e faz um ponto alto, tá vendo? Um ponto alto. Fez esse ponto alto, a gente vai fazer mais um ponto alto. E eu vou te mostrar como eu faço o aumento dessa próxima carreira. Com base na carreira anterior, você vai olhar aqui onde que não foi feito os aumentos, né? Na carreira anterior. Então, aqui foi feito um aumento. Nesse aqui não foi feito um aumento. Então, em cima dele, a gente vai fazer um aumento. Dois pontos altos. Entendeu? Toda vez que tiver um desse, a gente vai fazer 2 pontos altos em cima dele, que é um ponto que não teve aumento. Então, a gente vai fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, viu? Aqui nesse onde tem um aumento, a gente não vai fazer 2 pontos altos em cima dele. A gente vai fazer nesse que não teve aumento. Então, aqui a gente vem e faz 2 pontos altos no mesmo ponto. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E um aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto. Então, de modo geral, vai ficar assim: 8 pontos altos e um aumento. 8 pontos altos e um aumento. Quando você começar, não vai ficar assim. Mas o padrão vai continuar sendo 8 pontos altos e um aumento. Quando você chegar aqui, você vai ver que entre um aumento e outro, vai continuar 8 pontos altos, entendeu? Então, vamos lá, recapitulando. A gente vai fazer 8 pontos altos e um aumento. E o aumento sempre vai ficar em cima desse ponto da carreira anterior que não teve um aumento. Terminei aqui e eu vou dar mais uma dica aqui para vocês de como eu faço meu crochê, tá? Quando é uma cor que só tem
uma carreira, eu faço dessa forma. Eu puxei aqui esse ponto, mas só pra prender ele. E aqui eu vou soltar esse ponto e deixar em dois, tá vendo? Em duas alcinhas. Como se fosse terminar ele. E eu venho aqui nesse ponto, desmancho aqui em cima o ponto, pego aqui por trás, tá vendo, ó? Esse fio aqui que tá sobrando, aqui, eu puxo esse pra ficar mais apertadinho e finalizo o ponto alto dessa maneira. Tá vendo? Puxo aqui e venho aqui por dentro desse e faço aquele acabamento que eu sempre faço nas minhas peças. Então, se você já me conhece, sabe que eu faço esse acabamento sempre. Que é puxar um fio por dentro do outro ponto para ficar esse acabamento invisível aqui em cima, tá vendo? Ah, e por que que eu faço isso? Porque na hora de finalizar aqui, cortar o fio aqui que tá sobrando, eu faço um nozinho. Aqui, ó, tá vendo? E passo por dentro dos pontos. Agora, vamos para a próxima cor. Na próxima cor, que é o rosa bebê, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Nenhum aumento, nada. Só ponto sobre ponto e ponto baixo. Passo daquela mesma forma, né, que fazendo uma laçada. Venho aqui no meu trabalho. Não tem, assim, um padrão onde vai começar. Você pode começar em qualquer lado do trabalho. Passo a agulha por dentro do ponto. Puxo. Vai ficar assim. E aí, eu faço o meu ponto baixo. Então, aqui já fica um ponto baixo, tá vendo? Aí, venho, faço ponto sobre ponto. Nenhum aumento, nada. Só ponto sobre ponto. E eu dou uma dica a mais pra você. Não aperta tanto ponto, que é pra ele não parecer que tá ficando emborcado. Então, deixa um pouco o ponto mais solto, entendeu? Dessa forma, ponto sobre ponto. Em toda a carreira. Essa carreira aqui do rosa bebê é só ponto baixo. E é só essa carreira, tá? Então, aqui, até o finalzinho, você vai fazer ponto baixo. Finalizei aqui a carreira. Aí, eu vou fazer o que eu fiz nessa carreira, tá? Só que com ponto baixo. Venho aqui e solto esse ponto. Então, vai ficar aqui duas laçadas, tá vendo? Desmancho esse ponto aqui, tá? Só a parte de cima dele, tá? Tá vendo aqui? Vou fazer bem pertinho pra você ver. E pego esse fio, passo por dentro dele, formando o ponto baixo, tá vendo? Aperto aqui, ó, com esse, ó. Puxo ele e finalizo aqui daquela forma que é a finalização perfeita, né? Por dentro do outro ponto, na laçada de trás, e fica assim. Daí eu venho aqui atrás e corto o fio. Tá vendo aqui? Ah, uma outra dica, olha. Tá vendo aqui essa laçadinha? Pra ficar ainda melhor, você vem aqui, ó, passa a agulha por dentro dela e puxa esse fio. Vai ficar um ponto baixo perfeito. Vem aqui, faz o nozinho logo. Eu gosto de fazer o nozinho logo, porque quando for colocar a carreira de cima, aí não fica folgando, sabe? Faz o nozinho e depois arremata, do jeito que você gosta, né? Mas depois, no finalzinho do vídeo, eu vou mostrar como que eu faço o meu arremate. Aí, aqui você vem. Finalizamos a carreira com rosa bebê. Agora, vamos passar para outra cor. Vamos passar para a cor verde limão.
Aqui a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez aqui nessa cor, tá? Pega aqui a agulha, faz uma laçada, enrola aqui o fio na agulha, só uma volta, viu? E não tem padrão, qualquer lugar você vem e faz o seu ponto alto. Fez o ponto alto, tá vendo? E agora a gente vai fazer 9 pontos altos. Então, aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos altos, tá vendo? Depois de fazer 9 pontos altos, a gente vai fazer um aumento. 2 pontos em um ponto só. Dessa forma. De novo. 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. E agora um aumento. 2 pontos altos em um mesmo ponto. E a gente vai repetir esse padrão até o final da carreira, tá? 9 pontos altos, um aumento, 9 pontos altos, um aumento, 9 pontos altos e um aumento. Aqui ele já tá tomando forma de melancia, tá vendo? Finalizamos aqui com nossos últimos 9 pontos altos e agora vamos fazer o último aumento. 2 pontos altos em um ponto só. Tá vendo? E aí, se vocês já assistiram até aqui, você assistiu até aqui, no caso, né? Deve ser só uma pessoa que tá assistindo esse tutorial, né? Vamos desmanchar aqui. E nessas duas laçadas, tá vendo? A gente vai puxar esse por dentro delas. Aperta aqui, ó, embaixo, ó, tá vendo? Puxa aqui, ó, pra apertar. E faz aquele acabamento, né? O acabamento perfeito. A gente vira aqui, corta o fio que sobra e puxa por baixo, se quiser aqui puxar por baixo, né? Às vezes nem precisa, mas vou ensinar vocês isso aqui também. Puxa aqui por baixo, faz o nozinho. Tá vendo? Faz esse nozinho aqui. Já facilita na próxima carreira, entendeu? Agora vamos passar para a última cor, que é o verde bandeira. Nessa carreira não vai ter nenhum aumento, somente pontos baixos. E daquela mesma forma que você fez esse daqui, eu sugiro que você faça aqui também, né? Que é um ponto baixo mais folgadinho, que é para não dar aquela impressão de que o trabalho tá emborcando, entendeu? Então, daquela mesma forma, a gente vai começar fazendo a laçada aqui e vindo aqui direto no trabalho e fazendo um ponto baixo. Ah, mas vai desmanchar no final aqui essa parte. Vai. Mas eu já tentei fazer de forma que não precise desmanchar e assim não deu certo.
Então tem que fazer aqui para desmanchar e fazer daquela forma. Ou você pode fazer da forma tradicional mesmo. Então aqui a gente vem, ponto baixo por cima de ponto, ponto sobre ponto, entendeu? Sem nenhum aumento, nada, somente ponto sobre ponto. O legal é que a última carreira, ela é super rápida. Aqui você vem, opa, ponto sobre ponto. Até o final da carreira, tá? Ponto baixo em cima de ponto alto. Finalizamos essa carreira. E aqui a gente vai fazer daquela mesma forma, tá? Pega esse ponto, o último ponto, deixa ele dessa forma, olhem. Como se fosse ainda terminar o ponto baixo. Desmancha esse daqui, né? Pega a alcinha dele aqui, ó. Desmancha ele, vai ficar assim. Aí você vem e puxa aqui ele por dentro dessas duas laçadas, formando um ponto baixo. E aqui é daquela mesma forma. Por dentro dessa laçada, você puxa o fio e faz a finalização perfeita. Entendeu? E agora vem uma das minhas partes preferidas, porque eu amo esse ponto. A gente vai pegar aqui o fio, tá vendo? Por dentro desse ponto aqui, ponto que tá em cima. E vamos fazer uma correntinha. Dentro do mesmo ponto, a gente vai voltar e fazer um ponto baixo, tá vendo? Só que agora, não sei se você sabe fazer esse ponto, se você conhece esse ponto, porque eu aprendi esse ponto não faz muito tempo, tá? Coisa assim de 1 ano, mais ou menos, porque eu não conseguia fazer. Até que uma amiga minha me ensinou a fazer esse ponto. E aí você vai, em vez de ir pra frente fazendo ponto baixo, você vai pra trás. Tanto que o nome dele é ponto caranguejo. Então você volta no ponto anterior e faz aqui, ó, um ponto baixo. E voltando nos pontos e fazendo um ponto baixo. Então você tem que deixar a sua mão bem leve, porque ele é um ponto que precisa que você tenha um ponto folgado. Não pode ser tão apertado, senão não vai dar certo. Por isso que eu não conseguia fazer, porque o meu ponto ainda é um pouco apertado, né? Mas naquele tempo era mais, aí eu não conseguia fazer. Então você vem aqui, ó, puxa. Olha aqui como fica bem folgado, tá vendo? E faz o ponto baixo. Puxa, faz o ponto baixo. Puxa, faz o ponto baixo, puxa e faz o ponto baixo. Olha como ele vai ficando. Aí a gente também aqui não vai fazer nenhum aumento, só ponto sobre ponto, tá? E é o ponto caranguejo, é a última carreira. Então, puxa, faz o ponto baixo. Esse ponto, ele é muito, muito, muito lindo. Eu acho ele, sim, sofisticado. Meu bebê que apareceu na porta agora, o pai dele. Então, vamos fazendo dessa forma, ponto sobre ponto. E voltando, vai, puxa e faz um ponto baixo. Puxa e faz o ponto baixo, entendeu? E agora, a gente vai fazer isso por toda a carreira. Ah, uma outra coisa que eu gostaria de enfatizar. Quando você vai fazendo, parece que vai emborcar, né? Porque como ele é uma peça redonda, e aí quando chega nessa parte são pontos fechados, ele então dá a impressão de que vai emborcar. Mas é só você passar a mão assim, ó, na mesa, numa superfície reta, que ele vai ficar na forma dele, né? Bem retinho, ó. Tá vendo? Então, não fica emborcado, não. Fica
preocupada que, ai, tá emborcando. Não, ele dá a impressão que vai ficar, mas ele não fica. Ah, eu vim mostrar, tá vendo como dá a impressão de que ele vai emborcar? Aí é só ajeitar ele, só passar a mão. Pronto, ajeitou. Finalizei aqui a carreira, tá? Eu venho, puxo o fio, corto, viro o trabalho e faço um nozinho aqui atrás. Eu gosto de fazer dessa forma. Eu faço um nozinho, né, 2 nozinhos, aperto bem e com a ajuda de uma agulha menor ou de uma agulha de tecelão, eu venho e passo por dentro do ponto. Tá vendo que eu tô passando por dentro do ponto baixo aqui na penúltima carreira? Ah, mas eu gosto de passar cola. Pode passar cola. Eu não gosto de passar cola. Nenhum trabalho meu eu uso cola. A não ser os amigurumis, né? Que é pra fazer alguma aplicação, aí eu uso cola. Mas é cola quente. Mas usar cola para acabamento de peça, nunca usei. Ah, não, eu acho que eu usei uma vez e aí eu vi que eu não gostava. E eu não usei mais. Mas eu sempre fiz dessa forma. Tem tapete que já tem quase 10 anos. Eu tenho 26 agora, né? Não, tem 26 anos, quem dera. Tem 27. Eu tinha mais ou menos essa idade de 17, 16 anos por aí. Quando eu fiz um jogo de tapete para minha mãe. E todos eles são com esse acabamento de fazer um nozinho e passar por dentro do ponto, sabe? E nunca se desfez. Tem tapete que a minha mãe já lavou e tá intacto. Aí agora que eu fiz o nó, lembra? Vou passar por dentro do ponto. Então, todos esses restinhos de fio, eu vou passar por dentro do ponto. Então, todos os meus tutoriais, vocês vão ver as mesmas técnicas. Claro, se eu aprender uma técnica nova, eu venho aqui e mostro pra vocês, né, daqui do canal. Se você gostou desse tutorial, já curte aí, comenta também no vídeo. Se você conhece uma crocheteira que gosta de fazer suplá, jogo americano, compartilha esse vídeo com ela. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no meu canal, que eu vou trazer bastante novidades aqui, tá? Nos próximos dias. E, na verdade, quando sair esse tutorial, já saiu outros tutoriais, outros vídeos, mostrando para vocês como é a minha rotina de trabalho aqui no ateliê. Já fiz o nozinho e passei por dentro dos pontos. Nesse daqui não precisa fazer nozinho, porque lembra, a gente faz 3 correntinhas. Agora, se você fez o anel mágico, aí eu sugiro fazer um nozinho, né? Que é partir aqui o fio em partes iguais aqui, mete um fio por dentro de uma alça e faz o nozinho. Se caso você tiver feito como eu, as correntinhas, aí é só passar por dentro do ponto mesmo. Aí eu venho aqui com a tesoura, corto toda a sobra de fio. E pronto, arremate feito, olha como fica, tá vendo? Não dá nem pra perceber onde é o arremate. E vou virar eles pra vocês, vou virar ele pra vocês, tiro aqui os fiapinhos, né, que fica. Olha como ficou lindo esse suplá. E eu vou mostrar também, olha o tanto que eu fiz aqui. Fiz um jogo com 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito obrigada se você ficou até aqui. Até um próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.